Olá, veterinário, muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma VetClass Vet Empreendedor. A VetClass que ajuda você, dono de clínica veterinária, a ter uma clínica veterinária que fatura R$200 mil todos os meses. E na VetClass de hoje, a gente vai falar sobre 3 técnicas, 3 formas de acelerar as vendas da sua clínica veterinária para te ajudar a faturar aí R$200 mil todos os meses. O que a gente tem que entender sobre vendas e sobre o que é realmente acelerar o faturamento da nossa clínica veterinária? A gente tem que ter um cálculo base, né? Vamos começar pelo que os números não mentem. E quando a gente está falando que os números não mentem, é a gente olhar para o nosso negócio, ver o que a gente tem de viabilidade de faturamento e ver o que a gente vai fazer para bater esse faturamento. E quando a gente está falando de números não mentem, é botar na ponta da caneta. Eu não estou falando aqui de, mas a minha cidade é assim, mas aqui os clientes funcionam assado. Não. A gente está falando de exatas nesse momento, para depois partir para sociais, para partir para ciências biológicas. Então, o que a gente vai fazer nesse momento? Eu vou olhar dentro dos meus números, qual é a minha capacidade de atendimento diário. Dentro disso, eu vou ver qual a minha capacidade de consultas diárias, qual a minha capacidade de procedimentos cirúrgicos diário e qual a minha capacidade de exames diários, que são as partes onde a gente mais levanta faturamento. Depois que eu entendo tudo isso, o que a gente vai pensar sobre isso? Dentro disso, essa é a minha capacidade. E veja, eu não estou falando do que você já atende hoje. Eu não estou falando da forma que você tem os números, a sua média de atendimentos. Eu estou falando da sua capacidade diária. E pode ser, e na grande maioria das vezes, você não está atendendo a sua capacidade diária. E quando eu estou entendendo tudo isso, eu começo a entender, bom, se eu tenho a capacidade de fazer 10 atendimentos de consultas clínicas por dia, eu tenho aí uma possibilidade, e eu tenho uma possibilidade de ganho. Eu estava agora há pouco fazendo um Vet Time, que é a consultoria individual do Vet Empreendedor, e a gente fez um levantamento de uma vet que hoje fatura até R$30 mil por mês. E eu disse para ela, fulana, qual é a tua capacidade de atendimentos? Eu consigo fazer 20 consultas por dia. Tá bom. E quantos procedimentos você tem capacidade de fazer por dia? Eu consigo fazer pelo menos 2 procedimentos por dia. Beleza. E cada consulta, eu consigo fazer um ticket médio de venda de pelo menos R$200 de produtos ou de algum procedimento que você fez durante a consulta? Consigo. Então, assim, dentro do que ela tem de capacidade hoje, sem movimentar muitas coisas, ela consegue pular de um faturamento de 30 mil para 150 mil somente com o que ela tem em mãos hoje. Então é sobre isso, quando eu estou falando de trazer ações que vão aumentar o faturamento, é olhar para os números, e os números não mentem, porque eles são exatos. Então, Clarice, entendi. E como que eu fiz esse cálculo? Bom, eu tenho uma capacidade de atendimento de consulta X, uma capacidade de atendimento de procedimentos Y e tenho uma capacidade de exames Z. Então eu entendo que juntando tudo isso dentro dos valores que eu trabalho hoje, eu consigo faturar imediatamente, trabalhando as ações corretas, até 150 mil, de 30 mil a 150 mil. E aí, trabalhando as ações mais complexas, eu bato os 200 mil. Mas vamos trabalhar com o que a gente tem em mãos hoje? Então, quando eu consigo entender o que é de fato fazer ações rápidas e estratégicas para aumentar esse faturamento, eu vejo que é possível sim. E nesse momento é muito comum os veterinários confundirem a média de atendimentos com a capacidade de atendimentos que tem hoje. Quando eu começo a entender sobre isso, eu começo a ver, estou falhando em algum ponto. Seja ele faturamento, seja ele posicionamento. E provavelmente os pontos que hoje os veterinários mais falham para bater esse faturamento é fidelização eficiente, atendimento de excelência e captação de clientes. E o que está mandando por trás de tudo isso é a gestão. Porque quando eu tenho uma gestão eficiente, quando eu estou fazendo o que tem que ser feito como gestor, eu consigo fazer essa roda girar, esses pilares girar. E por que é tão importante que eu comece a pensar de forma estratégica que forma que eu vou vender mais? E Clarice,
mas vender mais, será que eu não estou sendo mercenário? Não, sabe por quê? Porque quando eu vendo mais, quer dizer que eu vou chegar a muito mais pacientes. E se eu estou chegando a muito mais pacientes, quer dizer que eu vou ter uma margem ali boa o suficiente para que eu possa então fazer uma ação social e tirar da minha cabeça que vender mais é ser mercenário. Então percebe, eu começo a entender que vender mais é nobre, porque eu estou fazendo a minha missão enquanto médico veterinário, que é dar dignidade animal a mais pacientes. E quando eu começo a virar essa chave dentro da minha cabeça de médico veterinário, eu começo a trabalhar menos e faturar mais, porque a gente começa a complementar esses pontos para chegar nessa ação efetiva de venda. E hoje é muito comum, até porque foi o que vocês trabalharam na faculdade, e eu não canso de repetir aqui, é que hoje a tendência dos nossos médicos veterinários é ser um médico veterinário passivo. Clarice, o que é um médico veterinário passivo? É aquele veterinário que está à espera de uma patologia, de uma indicação do próprio cliente ou de uma indicação do colega, ou de esperar que o cliente descubra que você existe e que você é o melhor da sua área para se consultar com você. Então essa parte de, você precisa fazer nome, você precisa atender muitos clientes de graça ou atender a baixo custo para fazer nome, isso é inverdade, isso é uma inverdade, isso é o que estraga o teu posicionamento. Porque quando a gente está falando de posicionamento, a gente está falando do chão, sobre os pilares do nosso negócio veterinário. E se o meu posicionamento hoje é falho, se o meu posicionamento hoje está sendo trabalhado como um vet popular, como um vet que cobra pouco, como um vet que não cobra nada, sabe o que vai acabar acontecendo? Para eu conseguir subir o preço, eu vou ter muito mais dificuldade. E quando eu começo a ter dificuldade de subir o preço, o que acaba acontecendo? Eu tenho um trabalho exaustivo, eu tenho que trabalhar com volumes de atendimento. E quando eu estou trabalhando com volume de atendimento, eu tenho pouco tempo para ser gestor. E se eu tenho pouco tempo para ser gestor, eu tenho pouco tempo para fazer com que eu chegue a mais pacientes, a mais tutores, com qualidade. E se eu começo a enxergar o que tudo isso acaba acarretando, eu começo a entender, não, de fato, eu preciso melhorar a minha venda por cliente, a minha venda de ticket médio. Eu tenho que parar de baixar o preço para ter volume. Eu tenho que começar a ter menos volume e ter mais faturamento. E como que a gente consegue fazer isso? Alinhando essas técnicas de vendas para que a gente consiga ter um faturamento sem intercorrências, ou seja, o famoso faturamento eletrocardiograma, que é aquele sobe e desce. Quando eu acabo com esse eletrocardiograma, eu começo a ter um faturamento linear ou crescente. Então, quando eu trabalho essas ações de vendas, eu começo a ter previsibilidade de faturamento. Por quê? Porque eu tenho métricas. Todas as ações que eu for fazer, eu preciso acompanhar os resultados que elas estão gerando. Clarice, como assim? Coloquei um outdoor. Quantas pessoas vieram pelo outdoor? Quantas pessoas conheceram a minha clínica pelo outdoor? Eu fiz distribuição de panfleto. Quantas pessoas vieram até a minha clínica veterinária através dessa distribuição de panfletos? Então, quando eu começo a entender que isso funciona, isso não funciona, talvez se eu melhorar isso vai funcionar de forma mais eficiente, eu começo a entender o que funciona e o que não funciona para eu ganhar cliente, ou para eu vender mais junto a esses clientes. E se eu entendi que para eu vender mais junto a esses clientes eu vou fazer essa ação, eu começo a criar um planejamento de ações. Ou seja, eu começo a olhar durante os anos e entender, janeiro geralmente é um mês parado, ou fevereiro, ou março, né? Vai depender da região de vocês. Mas janeiro é um mês parado, fevereiro é um mês parado. Que ações que eu posso fazer e intensificar para aumentar as vendas durante esse mês? E aí eu começo a traçar as ações durante o mês para manter esse faturamento linear ou crescente, percebe? Isso é estratégia de propósito e com propósito. E por que é tão importante que eu comece a alinhar essas técnicas? Para que eu tenha uma previsibilidade de faturamento, para que eu tenha uma segurança no meu fluxo de caixa, porque quando eu sei como eu vou faturar
e como esse pagamento vai acontecer, eu tenho uma previsibilidade no meu fluxo de caixa. Se eu tenho uma previsibilidade no meu fluxo de caixa durante o mês, eu sei quanto que eu vou alinhar os pagamentos para os meus fornecedores, assim pagando menos juros e tendo um respiro para as minhas contas. E por que é tão importante que eu tenha clareza sobre que ações de venda que eu vou fazer sobre isso? Porque além de eu ter previsibilidade de faturamento, eu sei o que eu posso intensificar quando eu preciso crescer esse faturamento para fazer algum investimento específico dentro da minha clínica veterinária. Então, olha só, percebe como tudo isso começa a fazer sentido e se complementar dentro do meu negócio? Só um pouquinho. Então, hoje, o maior benefício de eu traçar as técnicas de vendas e para eu acelerar essas técnicas de vendas é saber quanto eu vou ganhar, saber quanto eu vou investir, saber qual mês é parado eu tenho que alavancar e, mais do que tudo, te dá respiro, te dá tranquilidade, te dá noites de sonos bem dormidas e, mais do que tudo, engajar o time. Porque quando eu tenho um time que fica morno, que não engaja junto com você, as vendas não acontecem, tá? E o que eu vejo? O que eu vejo de maior erro hoje dentro das clínicas veterinárias, dentro dos gestores veterinários? Primeiro, ele tá sempre apagando incêndio. E o que é apagar incêndio? É quando acontece um problema, tu vai lá resolver. Acontece um problema, tu vai lá resolver. E, na verdade, aconteceu o problema, eu resolvi, e ele aconteceu de novo, eu fui ineficiente na resolução desse problema. Clarice, o que você quer dizer com isso? Eu tô atendendo e a secretária fica me interrompendo o tempo todo para trazer problemas. Isso é ineficiente. Eu não dei um treinamento ineficiente para minha secretária. O tutor está sempre pedindo desconto, eu estou sendo ineficiente em bolar o posicionamento da minha clínica em ações estratégicas para ele ver que eu não sou o tipo de clínica que fica dando desconto a todo momento. Então, quando os problemas ficam se repetindo sempre, acontecendo a mesma coisa, e você está tendo sempre que apagar incêndio, isso quer dizer que você foi ineficiente na resolução desse problema. Percebe? E por que eu estou sendo ineficiente na resolução desse problema? Porque o gestor da clínica veterinária geralmente é o veterinário técnico, é o veterinário que está lá em atendimento. E quando eu estou atendendo um atrás do outro para gerar esse faturamento, eu estou deixando de pensar no meu negócio. E quando eu estou deixando de pensar no meu negócio, eu estou deixando de trazer ações para daqui um objetivo de um mês, um objetivo de um ano, um objetivo de 5 anos. E se eu estou deixando de pensar, a minha empresa não sai do lugar. A minha empresa não fatura mais. Sabe aquela história do gato da Alice no País das Maravilhas? Todo mundo fala, eu já fui em várias palestras que falavam assim: ah, sabe o gato da Alice? Se você não sabe para onde vai, o que todo mundo fala? Qualquer caminho serve. E até eu descobri outra pessoa que falou algo errado, algo diferente para mim, fez todo sentido, foi: se você não sabe para onde vai, você não sai do lugar. E hoje eu vejo muitas clínicas, muitos veterinários brilhantes, veterinários incríveis, que estão desgostosos com a profissão, que estão desanimados. E muitos pensam em abrir mão da profissão, justamente porque eles caíram de cara na parte operacional, em atender, resolver, limpar baia, medicar, atender. E não pensou de forma estratégica. E se ele não pensou de forma estratégica, os clientes não vão vir por posicionamento. Os clientes não vão estar aqui junto deles porque eles querem aquele veterinário e não qualquer veterinário. E no momento que ele deixou de pensar em posicionamento, no momento que ele deixou de pensar nas ações estratégicas de venda, ele está entrando para o mar de vertes da cidade e região dele. E se ele está entrando para o mar de vertes da cidade e região deles, o que vai acontecer? Briga por preço, falta de diferencial, comparação de preço,
pedidos de desconto, o não seguimento da prescrição veterinária. Isso quando esse médico veterinário prescreve, porque às vezes ele está tão desgostoso, tão desanimado, que isso acaba afetando a autoestima profissional dele. E quando isso afeta a autoestima profissional dele, ele não consegue ter segurança o suficiente para prescrever. Então, o que acaba acontecendo? A gente começa a ouvir dentro da conversa de consulta dele: eu acho que é o melhor caminho. Seria bom que você fizesse. O ideal seria que você viesse. E tudo isso, quando eu pego essa linguagem para dentro da minha consulta clínica, para dentro da minha conduta clínica, o que acontece? Eu estou dando a opção de não ser feito. Eu estou direcionando para que seja apenas uma dica ou apenas uma orientação passiva. Aí, além do veterinário ser passivo enquanto gestor, de esperar que aconteça uma patologia para o tutor trazer o pet, de esperar que o cliente decida ir no veterinário, ele também se torna passivo na hora de prescrever tratamentos, exames, medicações. Ele deixou de vestir de fato o jaleco, ele deixou de fato de ser médico veterinário, além, mais do que ser médico veterinário, parecer médico veterinário, porque dentro de um consultório, dentro de uma clínica veterinária, a maior autoridade existente lá dentro é o médico veterinário, porque são vocês que sabem dizer qual é o melhor caminho para aquele tratamento, qual é o melhor caminho para ter este diagnóstico, para ter um tratamento eficiente. E no momento que eu uso palavras como eu acho, seria bom, o ideal seria que, seria legal se você fizesse. Quando eu estou envolvendo o se e o seria, né, de uma possibilidade que pode ser que seja se você fizer, eu estou abrindo mão da prescrição veterinária, eu estou deixando o meu tutor à mercê. E eu tenho que entender que enquanto médico veterinário, eu não dou dica. Eu não dou orientação simples, eu prescrevo, porque quando eu estou prescrevendo, é o ideal para a saúde daquele paciente, seja de forma preventiva, seja de forma prescritiva, seja de forma em tratamento, de forma medicamentosa ou de busca de diagnóstico. Você sabe o melhor caminho para chegar até lá, porque quem estudou e fez a especialização são vocês. Só que eu preciso unir essa ciência com a experiência do cliente para que eu consiga ser autoridade o suficiente para que ele siga o que eu estou prescrevendo. E quando eu começo a trabalhar o meu posicionamento, alinhar junto com essas técnicas de venda para aumentar o faturamento que eu vou ensinar aqui para vocês, eu tenho sim uma possibilidade de faturar 200 mil na minha clínica veterinária, simplesmente porque eu fiz o que tem que ser feito. Eu deixei o medo e a insegurança lá fora no bolso da minha clínica veterinária e eu vesti de fato o jaleco de médico veterinário. Isso muda o jogo. E quando eu falo de técnicas de venda, é importante que vocês entendam algumas coisas. Quando vocês escutam aquela famosa frase: vende gelo para esquimó, vende até caminhão pegando fogo. Isso não é técnica de venda, isso não é correto, isso não é o ideal para uma clínica veterinária, porque a venda é nobre. O objetivo da venda é você entregar uma solução que aquele cliente, que aquele tutor está necessitando. E quando eu estou entregando uma solução, quando eu estou deixando a vida de uma família, de um paciente, de um tutor melhor através do meu serviço veterinário, através do que eu estou oferecendo, isso é extremamente nobre. Então eu tenho que deixar de lado essa enrolação de achar que venda é enrolação, de achar que venda é chato, de achar que venda não é nobre, porque venda é nobre. Percebe? As pessoas gostam de comprar, só que elas têm que serem conduzidas por essa compra, senão é chato. A gente tem que começar a virar essa chave dentro da nossa cabeça. E se eu vendo o suficiente, eu consigo vender, inclusive, o suficiente para ter aquela margem para fazer as ações sociais que tantos veterinários são cobrados. Então, é sobre isso, tá bom? E quando a gente começa a entender, vocês vão pensar: Clarice, quais são essas técnicas de vendas? Eu vou trazer 3 técnicas para vocês começarem a fazer agora, hoje, com o que vocês têm em mãos. Vamos começar? Vamos! Deixa eu tomar uma água pra gente começar. Quem quer começar comigo, manda uns corações aí pra eu saber que vocês estão aí presentes e ativos dentro da nossa conversa aqui. Ó, Jéssica, Jaqueline,
Essa galera aí tava comigo hoje. Então vamos lá. Qual é o primeiro ouro que eu tenho na mão para eu conseguir vender mais? Os clientes que já passaram em atendimento comigo na clínica. Eu tenho que parar de ser um médico veterinário prescritor que prescreve, dá beijinho e tchau, querida. Eu tenho que parar com essa história de achar que o tutor vai lembrar de trazer esse paciente, de priorizar esse atendimento. O que eu preciso fazer, né, Ju? O que eu preciso fazer, então, para que esse tutor realmente permaneça comprando comigo? Primeiro, assumir o meu papel de responsabilidade sobre aquele paciente. Clarice, como assim? Não sou eu que cuido dele o tempo todo. Então, o que tu vai fazer? Tu vai assumir esse papel. Tu vai entender que cada médico veterinário, não, isso sou eu que assumo, né? Os veterinários que entram na minha vida têm que ter resultado através do meu trabalho, ponto. Isso é minha responsabilidade com os meus alunos e com os meus clientes, né, Ione? Então, o que eu tenho que assumir como responsabilidade? O paciente botou o pé na minha clínica, fez o primeiro atendimento, ele é responsabilidade minha de se manter saudável. Então, como que eu faço isso se eu não sou a pessoa que está cuidando lá dele, dentro da casa dele? Reativando os meus clientes. Por isso, neste ponto, eu preciso ser incisiva com você. Você precisa ter um sistema veterinário eficiente. Clarice, qual? O que você quiser. Hoje eu não consigo dizer, usa esse. Mas tem vários que são muito elogiados. Tem Pet 9, tem Simples Vet, tem Nuvem Vet, tem Pet Moura, tem Vetus, tem... Deixa eu pensar. Ai, gente, não vou lembrar, mas vocês depois vão dizendo aí qual que é o ideal para todo mundo, tá? Então, a gente tem vários sistemas. E qual é o objetivo desse sistema? Ter um cadastro bem preenchido para o nosso negócio, para que eu possa manter contato com esses clientes. Porque se eu mantenho contato, eu mantenho esse tutor voltando junto com esse paciente. Por quê? Quando ele sai da tua clínica e começa a fazer o tratamento, a vida acontece. E se a vida acontece, de repente esse paciente melhorou, o que ele vai pensar? Para eu precisar ir de novo à clínica veterinária, eu preciso que o meu animal esteja doente. Mas a questão é, a clínica veterinária serve somente para animais doentes? Sim ou não? Ela serve para manter o animal saudável. Ela serve para manter um protocolo vacinal, para manter um protocolo de vermifugação e de antiparasitário, por exemplo. Manter um protocolo de cuidados bucais. Isso é preventivo. O animal não precisa estar doente para fazer. Então, eu começo a entender que eu preciso ir buscar essa galera para permanecer saudável. Então, o que eu vou fazer? Reativação. Eu vou pegar ali no meu cadastro, eu vou baixar no meu cadastro os clientes inativos a partir de 1 ano e 6 meses. Baixei esse cadastro com clientes inativos a partir de 1 ano e 6 meses. O que eu vou fazer? Eu vou mandar uma mensagem perguntando como é que o fulano tá. Oi, fulano, tudo bem? Como é que estão as coisas por aí? A gente tá com saudade, já faz mais ou menos 1 ano que o nosso peludinho não aparece por aqui. E a gente sabe o quanto você ama esse pet. Ou seja, eu tô jogando a responsabilidade para ele. E como a gente sabe que por aí é só love, a gente tem uma preocupação, já que faz tanto tempo que a gente não se vê, que é o cuidado com a boquinha. Porque depois de 1 ano, é muito comum que já aconteça o acúmulo de placas. E o que isso pode acontecer? Pode acontecer infecção, dor para comer, quando ele come menos por dor no dente, ele vai ter uma imunidade baixa, que vai acarretar uma série de doenças. Pensando nisso, a gente quer te convidar para uma avaliação bucal. E aí, dentro dessa avaliação bucal, você decide se cobre, se faz gratuita porque já é cliente, enfim, define uma data. Fez a avaliação bucal, já direciona para o horário para agendamento. Ele vai lá fazer a avaliação bucal, você prepara ele para essa avaliação bucal, envia ali o manual da avaliação explicando que essa avaliação é somente para boca, não é uma consulta. Se for visto que tem necessidade de consulta, o paciente será encaminhado para uma consulta paga. Então, nesse manual, tu prepara ele para vir para essa avaliação bucal. Nessa avaliação bucal, o que você vai fazer? Avaliar a boca e definir se ele está precisando de uma profilaxia ou não. Caso ele não precise de uma profilaxia, você vai indicar os cuidados até a necessidade da profilaxia, junto com o kit bucal, que é da higienização bucal. Então, veja, só de eu reativar esses clientes, eu já aumentei o faturamento da minha clínica.
Aqui na clínica, em fevereiro, se não me engano, do ano passado, a gente fez uma profilaxia. Depois dessa ação, a gente fez 9 profilaxias. Então, vê como a gente aumenta e qual é o legal de eu reativar esses clientes e fazer mais profilaxias. Eu não aumento somente o número de profilaxias, mas eu aumento o faturamento também da área de exames, porque para fazer o procedimento, eu preciso fazer uma avaliação pré-cirúrgica para ver se está tudo bem. Eu faço exames e geralmente de cerca de 20% desses tutores que vão fazer a profilaxia devido à reativação, que já estão inativos há algum tempo, fazem os exames e muitos deles aparecem ali questões de endócrino, questões renais, questões de cardiopatia. Então, tudo isso eu vou ter que primeiro tratar para depois fazer o procedimento. Então, eu consigo movimentar o faturamento da clínica, da farmácia, dos tratamentos, dos exames, e aí vem para a parte que nos dá uma boa margem de lucro, que é a mão de obra desse procedimento. Então, percebe? Eu movimentei a clínica como um todo, só com a reativação desses clientes para fazer os cuidados bucais. Sem contar que várias dessas pessoas acabam, gostou, Léo? Várias dessas pessoas acabam tendo a possibilidade de vacinas, porque, gente, deixa eu contar uma coisa pra vocês, segredo, tá? A vida acontece. E a gente esquece de fazer tudo isso, seja pra gente ou até mesmo pros nossos pets. Então, ter alguém relembrando e você assumindo a responsabilidade sobre a saúde desses pets faz com que você tenha sempre um crescimento nas vendas e um faturamento crescente, porque você já entrou ele entrou, isso é processo. Entrou, daqui 3 meses eu vou entrar em contato para ver a verificação. Daqui 6 meses eu vou ver sobre, sei lá, o antiparasitário. Entendeu? Então, de 3 em 3 meses, esse tutor ele precisa consumir com você pelo menos 4 vezes para manter esse animal saudável, tá? Então, uma técnica de venda que vai aumentar rapidamente o teu faturamento é a reativação de clientes. Aqui eu dei exemplo da profilaxia, mas aqui cabem vacinas, lista de espera para comprar ProHort, já que a gente tem as questões ali do frasco, vermífugo, kits de dermato, kits de verão, kits de oftalmo, uma série de coisas, tá? A segunda ação que vai fazer com que você venda muito bem é a gente trabalhar o marketing de indicação. Porque muitas vezes, quando eu pergunto para os tutores, para os veterinários, de onde vem a maioria dos seus clientes? Boa parte deles falam indicação. Sobre a campanha para a Girofilária, já agendei 30 testes de aplicação preventiva, dia 21. Agora faremos um pequeno evento aqui para isso. Obrigado pela dica. Oba! Não, eu vou printar isso daqui. Será que eu consigo printar em live? Deixa eu ver. Printou! Vou usar de depoimento, viu, Nath? Nossa, ficou minha cara assim na live, no print. O que a Nath tá falando? Tem uma VetClass aqui, vocês busquem no meu perfil, que eu tô ensinando vocês a vender 3 frascos de ProHort. Por quê? Porque a gente tem as questões lá do frasco de 56 dias, de ser por quilo. E às vezes é arriscado a gente comprar um frasco e perder. E é uma vacina que acaba sendo mais cara. E aí a Nath assistiu essa VetClass. E aplicou. Essa é a diferença. A Nath é uma baita candidata a faturar 200 mil. Se ela entrar no VetWinner, porque ali tem muito mais ações que ela vai despirocar. Que ela é uma pessoa que aplica na hora, e é isso que faz a diferença das clínicas que faturam. E aí eu ensinei a fazer essa técnica, e ela já aplicou, e pelo visto já está colhendo os resultados. Quem tá feliz contigo é teu vendedor de ProHort, né? A galera das Zoetes aí, até eu brinquei durante a live, suas Zoetes, me nota, me patrocina. Que bom que deu certo, Nath. Então, isso daí foi uma técnica de reativação. Só que ela usou pra Girofilária, tá vendo? E aí tu vende não somente a vacina, como os testes, né? Tu vende 2 vezes. Então o que ela fez é isso. E aí o nosso próximo passo de vender é o marketing de indicação, como a gente já tava falando. A maioria dos vets que hoje eu converso, eles me dizem, a maioria é indicação. Só que, gente, vamos parar pra pensar. Eu quero aumentar meu faturamento. O que eu faço? Eu fico rezando assim, tomara que hoje mais pessoas me indiquem pra eu aumentar o meu faturamento. Será? Vamos ficar de novo na passividade, esperando uma obra divina iluminar a cabeça dos nossos clientes,
para eles nos indicarem? Não. Então, o que eu posso fazer? Quando as pessoas vêm de indicação, eu tenho uma porcentagem muito maior e uma abertura muito maior desse cliente para que eu possa vender, para vender mais. Porque tudo que nos indicam, a gente vai mais aberto a comprar, não é verdade? Seja as mulheres são campeãs disso. Ai, amiga, hoje tu fez a unha, hoje tu fez o cabelo, hoje tu fez isso, hoje tu fez aquilo. Ou os homens, marca de cerveja, ou marca de vinho, ou sei lá o quê. Então, marca de indicação é uma das ações muito legais. Como que eu faço isso, Clarice? A gente pode criar os embaixadores da tua clínica. Clarice, como que eu vou nomear embaixadores da tua clínica? Os embaixadores da tua clínica são aqueles tutores que estão, sabe aqueles sonhos de tutores que estão mais em dia, que tem vacina em dia, que é castrado, que tem profilaxia em dia. Geralmente a gente conta uns 5 aí, né? Assim que vem na mente, né? Para clínicas menores. E aí a gente pensa nessas pessoas. Aí a gente chama essas pessoas para um café. Dá um kit para elas agradecendo, dizendo, olha, vocês são os nossos clientes mais importantes, porque se vocês são pessoas que realmente se importam com os pets, que têm eles como prioridade. E como a gente entende aqui que isso deve ser parabenizado, isso deve ser influenciado, nós vamos dar para vocês um presente, um vale presente para vocês presentearem pessoas assim como vocês, pet lovers, para cuidarem tão bem dos pets quanto vocês. E por que eu tô fazendo com essas pessoas? Porque geralmente nós convivemos em bando e as pessoas com quem convivemos são pessoas similares a gente. Então, se eu sou pet lover, a tendência é que eu tenho alguns amigos pet lovers também que se importam com esses animais. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou entregar um vale presente. Mas o que pode ser esse vale presente? Pode ser um kit de cesta do que vocês recebem aí de brindes dos fornecedores. Pode ser um desconto no pet shop, pode ser um banho no Banhotosa, pode ser uma avaliação bucal, como a gente já fez aqui na ação 1, pode ser uma avaliação bucal. Então, tudo isso você pode dar como vale presente. Você dá um número, né? 5, enfim. Porque as pessoas adoram presentear. E quando a gente presenteia com o dinheiro dos outros, melhor ainda, né? Então, a gente agradece, dá essa cesta para eles e faz esse sistema de indicação. Tendo eles os indicados, as pessoas vão vir e aí a gente potencializa ela para outras vendas. É como se eu estivesse entregando uma amostrinha grátis do meu trabalho, uma amostrinha de como funciona, para que essas pessoas similares aos meus tutores e embaixadores venham a consumir também. E pelo fato de eles terem ali a estrelinha de embaixador, eu posso dar uma plaquinha, eu posso dar um bottom, que ele é um embaixador. Então, e aí eu posso ter ali na minha recepção fotos, embaixadores, clínica XYZ. E aí eu tô fazendo isso, o que vai acontecer? As pessoas, eu também quero ser embaixador. Mas para ser embaixador Gold, Diamond, eu vou fazer o quê? Eu posso ter hierarquia de embaixadores que vão ganhando esse tipo de indicação. E aí eles começam a buscar, porque o ser humano ele é competitivo. Então, eu quero chegar no nível máximo. E aí eles começam a competir para ser um embaixador Diamond, vamos dizer assim, né? Então, quando eu começo a fazer tudo isso, o que vai acontecer? Eu estou estimulando a indicação e o consumo dentro da minha clínica veterinária e o melhor, os cuidados com os pets, tá? Essa é uma ação também super bacana que funciona super bem. Outra ação muito legal de ser feita é a cartinha do Banhotosa. Vocês já ouviram falar da ação da cartinha do Banhotosa? Para quem tem um Banhotosa ou para quem tem um Banhotosa parceiro, o que vocês podem fazer? Para tutores que têm plano no Banhotosa, aí vocês vão definir se é mensalmente, bimestralmente, trimestralmente. Vocês vão fazer uma avaliação nos animais que têm plano. Fazendo essa avaliação nos animais que têm plano, vocês vão mandar uma cartinha. Primeiro, que bom, fulano, que você vem aqui, sinal que você ama o seu pet, piriri, pororó. A partir de agora, nos planos do nosso Banhotosa, nós vamos fazer uma avaliação com o veterinário para saber se está tudo em dia com o pet e sempre te direcionar para o melhor caminho. E a gente quer te dar o parabéns, porque a gente viu que em vários aspectos a Mel está muito bem, pipipi, popopó. Só que a gente percebeu que as vacinas estão atrasadas, ou a gente percebeu que já existe um grande acúmulo de tártaro nos dentes da Mel, ou que ela está iniciando uma otite, ou que ela está com uma possível dermatite, ou que ela não é castrada. Enfim, né? Nessa avaliação vocês vão direcionar o que vocês perceberam dentro
desse paciente. E aí nessa cartinha vocês vão falar sobre isso, por que é importante cuidar, por que é importante fazer a prevenção, pipipipopó. Depois que a gente fez isso, a gente escreve assim, e até eu já aproveitei aqui e vi que tem horário disponível para o dia X e para o dia Y. Posso confirmar? Você quer vir ou eu posso mandar esqueci o nome, gente. O Leve Trás para trazer ele e a gente faz toda uma videoconferência e tal para você acompanhar. Então, ou seja, eu estou direcionando já para os clientes do banho tosa, porque acontece muito o quê? Quem tem banho tosa e quem tem clínica, muitas vezes o cliente do banho tosa não é cliente da clínica. E quando isso acontece, eu tô perdendo, tô deixando dinheiro na mesa ali. Então eu vou ali no banho tosa e resgato esses clientes e já começo a aumentar as minhas vendas sobre isso. Então eu vou lá no banho tosa, trago esses clientes. E aí vocês vão ligar no outro dia. Ô, Dona Maria, tô ligando para avisar que a gente enviou uma cartinha para você, falando de alguns itens que a gente precisa prestar atenção na Mel. A senhora recebeu? Geralmente eles vão dizer, eu vi, mas não consegui ler com calma ainda. Então tá. Então amanhã eu ligo para confirmar com a senhora. No outro dia, vocês ligam. Se ela diz, não vi ainda, não sei o quê. Vocês dizem, então, o que aconteceu? A partir de agora, a gente está enviando uma cartinha para cuidar melhor dos nossos animais do banho tosa, assim, pipipipopopó. E... esqueci o que eu ia falar. Dona banho tosa, e acontece, a gente ficou preocupado, por isso que a gente até já viu o nosso horário mais próximo e agendou. E esse horário, se for, por exemplo, Leve Trás, vocês podem já agendar para quando a rota do Leve Trás de vocês for para aquela região. Leve Trás, a gente vai fazer as contas. Posso confirmar? Reparem, vocês vão ouvir alguns nãos, vários nãos, mas vocês também vão ouvir alguns sims. E esses sims é um faturamento que não estava previsto nesse mês. E aquela galera do não, daqui 3 meses, ela vai receber outra cartinha, e mais outra cartinha, e mais outra cartinha, e mais outra cartinha. E o que vai acontecer nessas cartinhas? Sabe aquela história? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura? Uma hora esse sim vai chegar. Porque o que geralmente acontece? Às vezes naquele mês não estava preparado mesmo. Ou às vezes ela se programou financeiramente para a próxima vez. Ou ela... será? E ela foi reforçando e ela prestou atenção em casa. Então tudo isso pode ser que realmente o não esteja ali presente naquele momento, mas futuramente ela acaba gerando um sim. Então toda vez que eu começo a entender isso, percebe, todas essas ações que eu trouxe para vocês tiveram ou 0 custo ou um custo muito baixo. E o que vai trazer para vocês uma venda relativamente grande para uma ação que exigiu apenas energia de vocês, tá bom? Então, Vetes, acabei não conseguindo conversar com vocês aqui às 11h30, como a nossa Vet Class de toda quarta, mas consegui no fim um Vet Time que eu tinha hoje às 4, que é a minha mentoria individual, desmarcou com o neném doente, e a gente conseguiu conversar então às 4. Eu espero de verdade que vocês tenham conseguido abrir a cabeça referente as vendas, a desmistificar isso e entender que o objetivo disso tudo é chegar a mais pacientes e trazer mais dignidade animal. Só que para isso eu preciso chegar nesses tutores, tá bom? Então, Vetes, de verdade, obrigado pela companhia nessa tarde, agradeço, espero que vocês coloquem em prática, assim como a Nath colocou ali, já arrasou na ProHot, e a gente consiga aumentar aí o faturamento de vocês, tá? Então, Vetes, seguinte, sexta-feira eu tô esperando vocês para nossa Vet Class, dessa vez 11h30 da manhã, como de praxe. Hoje foi só porque eu não queria ficar devendo esse conteúdo para vocês. E a gente se vê então sexta-feira ao vivo e aqui durante a semana. Sempre tem conteúdo, todo dia tem conteúdo, tem dica para acelerar esse processo para vocês faturarem 200 mil todos os meses, tá bom? Então, Vetes, como eu sempre digo, um grande beijo e empreenda, veterinário!